Olá! Seca no Nordeste, chuvas no sul do país, prejuízos incalculáveis. Tudo a partir de um fenômeno que acontece nas águas do Pacífico. Nós estamos falando do El Niño. O fenômeno acontece com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Com isso, o clima sofre mudanças de forma global. Ele dura de 12 a 18 meses em intervalos que levam de 2 a 7 anos. Aqui no Brasil, ele provoca estiagens, principalmente na região Nordeste, enquanto chuvas em outras áreas da América Latina. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Geografia da Universidade Federal da Paraíba, Bartolomeu Israel. Seja bem-vindo ao nosso planeta. Obrigado, Eli. Como é que surgiu a palavra El Niño, que vem do espanhol, o menino? É exatamente isso. A origem é espanhola e o fenômeno ele começou a ter destaque na década de 70, aproximadamente na década de 70 no Peru, né? É um fenômeno, é uma anomalia climática onde as águas do mar ficam muito mais quentes e no caso da costa peruana, as águas são muito frias. Com a ocorrência do El Niño, muito próximo ao Natal, então as águas começaram a ficar muito aquecidas e isso acabou criando um problema que, em princípio, no Peru se repercute diretamente na diminuição da quantidade de peixes. Como esse fenômeno ele aconteceu próximo ao Natal e em homenagem, né, assim, ao menino Jesus, apelidaram esse fenômeno de El Niño, né, porque é como, no caso, os latino-americanos de origem espanhola, eles falam do menino Jesus, El Niño. Agora, esse fenômeno é anterior a isso? Bastante, bastante. Depois que isso começou a ter repercussão mundial, começaram uma série de pesquisas a ser feitas, né, para poder buscar a partir de que momento na história da humanidade isso passou a acontecer. E se percebeu que há séculos que isso acontece. E é interessante que eles começaram a descobrir, né, a partir de evidências indiretas. Por exemplo, a produção pesqueira no Peru, ela é acompanhada desde o século XVIII, desde o século XIX, existem registros. Então eles começaram a analisar esses documentos e perceberam que aproximadamente de 10 em 10 anos a produção caía bruscamente. Então associou-se exatamente isso ao fenômeno El Niño, porque, conforme eu já disse, na costa peruana ele afeta diretamente a produção pesqueira porque muda a temperatura da água do mar. Ao invés de fria, ela fica mais quente. Vestígios arqueológicos também. Eles descobriram, por exemplo, uma série de pirâmides também no Peru, né? O material que eles mais utilizavam era argila, tá? Então perceberam que é como se as pirâmides estivessem derretendo, né? Então associaram exatamente a presença, a atuação do El Niño, porque quando tem El Niño no Peru, além de afetar o oceano, a temperatura do mar, chove assim de forma excepcional. Quer dizer que o fenômeno acontece a partir de um aquecimento no Oceano Pacífico. Exatamente. A partir desse aquecimento do Oceano Pacífico, né, então a água é um bom condutor de calor e acaba espalhando esse fenômeno para várias partes do mundo. Obviamente que algumas partes elas se ressentem mais que outras. Quando se fala em aquecimento, né, nessas águas, isso quer dizer que é um aquecimento bem forte, bem intenso. É bastante intenso. Assim, não quer dizer que as águas fiquem, por exemplo, mornas, como seriam as águas aqui do Nordeste, por exemplo. Mas comparada à temperatura normal delas, elas têm um aumento exagerado, vamos dizer assim, de elevação da temperatura. E isso acaba afetando tudo, na realidade, a cadeia alimentar, a produção de chuva. Alguns lugares ficam com muita chuva, outros ficam com excesso de seca, mas afeta o mundo inteiro, né? Nós estamos vivenciando um período de El Niño muito forte, né? Aqui no Nordeste, no interior, no semiárido, a gente está vendo, vai praticamente para espero que não vá, né? Mas se continuar, está se encaminhando para o 5º ano seguido de seca muito forte, ou seja, as médias caíram muito, mas não é só no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Califórnia está passando por uma seca nunca antes vista. Também é consequência do efeito El Niño. Por que esse fenômeno que acontece num lugar atinge de forma global? Exato. Como é um fenômeno que, no caso, tem sua origem, começa a se originar no mar, tá? Então o mar ele acaba, vamos dizer assim, conduzindo
essas temperaturas diferentes para o mundo todo, né? Então, dessa forma, o mar ele acaba sendo, vamos dizer assim, a via de transporte, o caminho seguido por esse fenômeno. Agora, esse fenômeno também tem a ajuda dos ventos para poder se propagar? Bastante, exatamente isso. A circulação geral da atmosfera, né, que é, entre aspas, o motor, né, que faz com que você tenha o estabelecimento dos principais tipos de clima no mundo, tá? Ele acaba se espalhando também em função desse direcionamento das correntes não só oceânicas, como também das correntes atmosféricas. E aí é que vem um problema. Como você tem, analisando de forma mais planetária, né, como você tem um aquecimento anormal, tá? Tanto as correntes oceânicas como as correntes marinhas, elas acabam favorecendo a propagação desse fenômeno que acaba tendo repercussão mundial. Ou seja, os veículos de transporte desse fenômeno acabam sendo correntes marinhas e corrente atmosférica. Agora, esse fenômeno ele é mais acompanhado a partir da criação do próprio nome como El Niño. Então, começou-se a pesquisar mais sobre esse fenômeno. A partir da década de 70, exatamente. Tá? O fenômeno é antigo, conforme eu já disse, mas a partir da década de 70 começou a se perceber isso, começou a se estudar isso de forma mais sistemática. E existe já se detectou uma relativa periodicidade da ocorrência dessa anomalia. A periodicidade é aproximadamente de 7 a 10 anos, aproximadamente, ele acontece. Muda um pouco a intensidade, mas de 7 a 10 anos ele acontece. Se a gente começar, por exemplo, aqui no caso da Paraíba, nós tivemos, por exemplo, na década, no século XXI, vamos dizer assim, tá? A gente teve basicamente 2001 como um período de seca forte, não tão forte como está agora, tá? E só voltou a acontecer aproximadamente o quê? Aproximadamente não, agora, a partir de 2011, ou seja, a média de 7 a 10 anos, né, ela é válida. Tá? Você falou que esse fenômeno é estudado a partir da década de 70, Sim. Mas me parece que ainda existem muitas perguntas sem respostas. Muitas mesmo. Né? Não se sabe exatamente, os cientistas ainda não bateram o martelo para dizer é essa a causa ou é essa outra a causa. O que se sabe ainda no campo da especulação, ou melhor dizendo, no campo da possibilidade, é exatamente o que é um fenômeno natural, tá? Mas algumas atividades humanas, elas podem fazer com que esse fenômeno ele se torne não só mais intenso, como também mais frequente. Quer dizer que o fenômeno tem uma ação do homem nele. Como intensificador do processo, sim. Como criador, não. Mas como intensificador do processo. Tá? No caso, por exemplo, o aquecimento global, ele entra como um forte componente de intensificação desse processo. O que o El Niño provoca na sua força máxima? Não. Na realidade é um processo acumulativo, né, Eri? A primeira coisa que afeta... Vamos tratar aqui do Brasil. Né? Vamos tratar aqui do Brasil. No caso, por exemplo, quando se instala um El Niño, é como se fosse criada uma barreira, mais ou menos na parte central do país, pegando um pedaço do sudeste. Tá? Isso acaba dificultando a chegada de massas úmidas no semiárido e, consequentemente, você tem um excesso de seca, como estamos vivenciando agora. E, ao mesmo tempo, as massas de ar que chegam do sul do país, elas têm dificuldade em chegar à parte centro-oeste e parte do sudeste. Então, qual é a consequência? Como essas massas de ar que passam pelo sul do país tentam chegar a outras partes, mas não conseguem, porque tem essa barreira, você tem excesso de chuva no sul, como temos agora. O Rio Grande do Sul está se acabando em água, né? Ao passo que o centro-oeste e grande parte do sudeste está com a seca muito acentuada e não é de agora, na realidade. Agora, me diz uma coisa, todos os ciclos de secas no Nordeste faz parte do El Niño? Não. Independente de El Niño, todo ano nós temos uma seca. É característica nossa, né? Nós temos, aí varia um pouco conforme a região que você tiver, mas, por exemplo, aqui na Paraíba, né, nós teríamos o quê? 3, 4 meses considerados período chuvoso, do semiárido, tá? E o restante é seca. Isso é um fator específico dessa semiaridez. Tá? Vai acontecer, de toda forma. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre o fenômeno do El Niño. É daqui a pouco.
Você sabia que há 100 milhões de anos os tubarões representavam 60% dos seres vivos a habitarem o oceano? Pois é, mas a realidade hoje é outra. A espécie representa só 3% dos animais marinhos.